Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na TVNG. Esse é o programa Sem Medo de Empreender na Vida. Eu sou José Carlos, palestrante, professor de técnica vocal, e a Cristina Alves aqui ao meu lado, é consultora de treinamento e uma excelente pesquisadora, viu gente? Boa noite, Cristina. Boa noite, José Carlos, e boa noite para você que está nos assistindo. Legal, gente. Então vamos lá. Bom, qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema vai ser: você precisa aprender a empreender? Será que você precisa? Bom, gente, lembrando que empreender é sempre será realizar. Quem empreende, realiza. Realiza o quê? Sonhos, objetivos, metas, enfim, tudo que você achar que é importante para a sua vida. Bom, hoje nós vamos falar por que você precisa aprender a empreender, tá? Aprender a empreender, não foi um trocadilho não, tá? Parece, mas não é. Aprender a empreender para quê, gente? Para gerir, né, o seu sustento, a sua tranquilidade, né, a sua segurança, vamos colocar assim, né, Cristina? Na verdade, a gente vai responder essa pergunta, né? Por que você precisa aprender a empreender? Por quê? Porque o mundo está mudando, né, José Carlos? Sim. Eu costumo brincar com o José Carlos que parece que o mundo inteiro resolveu falar sobre empreendedorismo. É verdade, né? Verdade. Aí você coloca ontem lá no Fantástico, falando sobre empreendedorismo. Na verdade, assim, a gente vê muitos canais, muitas emissoras, muitos meios de comunicação falando sobre empreendedorismo, só que cada um através de um cenário. Então, ontem a chamada do Fantástico foi a questão das quentinhas, das marmitex, né? Eles usaram aquele contexto do maior pico de informalidade, né? Da coisa que mais aparece como informalidade, que é a comercialização de alimentos. Exato. Mas dentro desse cenário, desse pano de fundo da alimentação, falaram sobre diversos aspectos dessa questão da informalidade, da questão do desemprego, da questão da CLT e tudo mais. Aí hoje de manhã, ligo a TV, na verdade eu já tinha visto a propaganda ontem, né? Encontro com Fátima Bernardes, era empreendendo na maternidade, nossa, né? Mais legal. Uma vez, usar aquele pano de fundo de empreendedorismo na maternidade para trazer questões que dizem respeito à questão da empregabilidade aqui no Brasil. Dois programas que vale a pena você assistir, como eles costumam dizer, está lá no Globoplay, né? Quem não viu? Por que eu falo que vale a pena assistir? E se você colocar na Band, todo dia às 10 da manhã tem o programa das... Superpoderosa. Um programa muito bom também, que vira e mexe está falando de empreendedorismo. Aí você coloca na Record... na Record News. Direto programa de empreendedorismo. Aí eu brinco semanalmente, viu, gente? Isso. Exato. E eu brinco que até na Record mesmo, canal aberto, né? Se você assistir depois lá da meia-noite, até a programação do Edir Macedo, que é a programação religiosa, está falando de empreendedorismo. Vira e mexe, eles estão convidando as pessoas para participar na segunda-feira do encontro do empreendedorismo lá no Templo de Salomão, né? Então, o mundo todo está falando de empreendedorismo. E aí a gente costuma brincar que onde a fumaça, há fogo. Então, será que não está na hora? Será que esse não é o momento exato para você se preparar? Porque o mundo está mudando e, de repente, essa questão do emprego de carteira assinada, CLT, está meio que esmorecendo, está meio que desaparecendo, né? E é sobre isso que a gente vai falar, né, José Carlos? Sem dúvida, com certeza. Porque as pessoas falam muito da importância do emprego de carteira assinada. Né? Direto. Emprego de carteira assinada. Os políticos saindo na TV, eles falam o quê? Eu vou criar mais de não sei quantos empregos de carteira assinada. Agora, será que isso é possível? Será que isso não é uma grande ilusão? E aí a gente vai tratar dessa questão hoje, é ou não é? É isso mesmo. Mas para você que de repente está chegando agora, o que a gente te orienta, o que a gente te pede até, né? Compartilhe o nosso programa, gente, é bem interessante. A gente vai falar de uma forma mais técnica hoje, né? Sobre essa questão do assalariado, de quem quer empreender, de quem tem receio de empreender, de quem de repente até tem aquele preconceito de empreender, né? Então, para você que está chegando agora, né? O nosso tema aqui que vai ser o quê? Você precisa aprender a empreender? Isso é uma pergunta. Será que você precisa? Na verdade, a gente vai mudar uma afirmação. Você precisa, eu diria que precisa aprender a empreender. Eu diria que precisa mesmo. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre benefícios sociais? Então, antes da gente começar a falar sobre os benefícios, o que eu quero deixar bem claro, né? A gente fez uma pesquisa. Como sempre, a gente vai e pesquisa. Claro. Quando eu acho alguma coisa, eu vou lá, pesquiso e confirmo. Então eu comecei a achar que essa questão de vamos criar empregos,
essa coisa está meio estranha. E aí fui pesquisar na internet. E aí nós encontramos uma matéria numa revista super conceituada de negócios, um artigo que acho que é de novembro de 2016. Isso. Novembro de 2016. A crise já estava estourando no mundo todo. E aí o artigo, se não me engano, o título era 15 benefícios da carteira assinada. Isso aí, por aí. 15 benefícios da carteira assinada. Então a gente tem que deixar bem claro o que é a carteira assinada. A carteira assinada nada mais é do que um documento onde é registrado todos os contratos de trabalho que você fez com as empresas desde que você começou a trabalhar para uma empresa, tá certo? Esse registro é que lhe garante alguns direitos, né? Então, a matéria era 15 direitos e benefícios de quem tem carteira assinada. Agora, por que as pessoas ficam tão preocupadas, tão apegadas, tão agarradas a essa questão da carteira assinada, né? Porque dizem que existem 15 benefícios. E eu estou dizendo para você que a carteira assinada é só onde registra os seus contratos de trabalho. Então, por exemplo, eu ou qualquer outra pessoa que seja um profissional, vamos pegar um profissional liberal, uma advogada, uma arquiteta que pode trabalhar, né, ganhando bem, ela faz um contrato com o cliente dela. Se o contrato é bom ou ruim, vai depender dos termos que foram definidos naquele contrato, naquele trabalho, concorda? Sim. Então, o que você faz? A sua carteira assinada é só onde registra a documentação dos seus contratos. Agora, se o contrato de trabalho que você firmou com a empresa é bom ou não, aí já é outra história. Então, a carteira assinada é só um documento onde se registra o contrato de trabalho. E aí eles falam de 15 direitos e benefícios de quem tem carteira assinada. Vamos ver se isso daí é benefício mesmo? Se existem realmente 15 benefícios? Vai lá, José Carlos, vai me falando e eu vou dizendo se é benefício ou não. Primeiro, de repente, comentar o que são esses tal desses benefícios sociais, né? Você não acha interessante a gente comentar? A gente dividiu por categorias. Então, são os benefícios sociais. Por exemplo, né? Tá? Então, os benefícios de qualidade de vida. Isso. E os benefícios de fato. Essa classificação você vai entender conforme a gente vai explicando. Tá. Quais são os benefícios sociais? Benefícios sociais são direitos adquiridos, tá, pela população de baixa renda. Tá? Fazer parte dessa população de baixa renda é bom, é interessante? O que você acha? Eu acho que não. Isso é minha opinião, isso é muito pessoal. Pode ser até que você aí do outro lado fale, eu acho que é legal, porque a gente tem vários benefícios do governo. Não, enfim, ninguém acha legal. Não sei. Presta atenção. A gente sempre fala aqui de uma forma muito, opinião pessoal, né? Mas a gente respeita o outro lado, lógico. Não, mas presta atenção, olha o que você falou, baixa renda. Não é legal, são benefícios para a população de baixa renda. Não é legal. Ter baixa renda é uma condição, não é uma escolha. Ninguém escolhe ter baixa renda. Exatamente. Ter baixa renda é uma condição. Então, são benefícios para quem tem baixa renda. Só por isso já dá para a gente tirar esses benefícios. Quais são esses benefícios? Vamos começar. Primeiro, abono salarial. Quem ganha bem não tem abono salarial. Legal. Vamos lá. Salário família. Quem ganha bem não tem salário família. Vale transporte. Vale transporte é assim, se você ganha acima de R$3.000, por exemplo, não vale a pena você ter vale transporte, porque o vale transporte no teu Olerite é descontado 6% do seu salário, entendeu? Do valor que então não vale a pena. Vamos supor, hoje, se você ganha R$3.000, em 22 dias úteis você paga R$176 em condução de R$4, né? Eu considerei R$8 por dia. Ou seja, dá R$180. Não vale a pena, tá certo? Sim. Então, você vê que esses 3 benefícios a gente já pode tirar. 15 menos 3, sobraram 12 benefícios. Perfeito. Vamos lá, então. Benefícios relacionados à qualidade de vida. Quais são esses benefícios? Vamos lá para os benefícios ligados à qualidade de vida. Bom, aqui tem uma lista legal. Vamos lá, fundo de garantia. Não, qualidade de vida é o horário do café e almoço. Sim, perdão. Tem lá. É verdade, não tem nada a ver. Tem aquela hora do lazer, né, Fê? Que a gente pode colocar assim, a hora que você dá uma relaxada, eu não chamaria de lazer, né? Ok, a hora do café e a hora do almoço, né, a famosa hora do almoço, onde a gente bate papo bater com um os papinho, amigos, relaxar, e a hora do cafezinho, né? Exatamente. Então, isso daí a gente colocou como qualidade de vida. A gente foi separando. Agora, pensa, se você é um empreendedor, se você é o dono do seu próprio negócio, você decide a hora que você quer almoçar, você decide a hora que você quer tomar café, quanto tempo vai ser o teu horário de almoço, quanto tempo vai durar o seu cafezinho. Bom, então isso é um benefício real da carteira assinada? Não, já tirei mais um, sobraram 11, tá certo? Sim, perfeito, muito foram bom. 3, mais Ótimo. um. Bom, então agora vamos falar dos benefícios relacionados à segurança. Legal. Quais são esses benefícios lá, de segurança? Por exemplo, fundo de garantia. Tá. Então, eu vou colocar num pacote só. Perfeito, os benefícios de segurança. Aviso fundo prévio. de garantia,
aviso prévio, seguro-desemprego e aposentadoria. Fechou. O que acontece com todos esses seguros? Como é que o governo administra isso? Quando você vê o seu lerite no final do mês, você vai ver alguns descontos. Tem desconto de INSS, tem desconto de imposto de renda, tem diversos descontos, tem desconto sindical, são vários descontos, certo? Boa parte desses descontos, não sei se dizer todos igual ao desconto sindical, depois a gente vai ter uma pessoa que vai poder orientar melhor a gente. Sim. O que acontece? O governo ele pega esse dinheiro, ele vai gerenciar o seu futuro de vida. Ele vai gerenciar os seus recursos para a aposentadoria. Então, por exemplo, tudo isso que vai recolhendo, chega um momento, por exemplo, o fundo de garantia. Quem é que já teve a oportunidade de comprar um imóvel usando o fundo de garantia? Esse dinheiro fica lá guardado. Quando é que você pode usar o teu fundo de garantia? Quando você é demitido da empresa, quando você vai comprar a casa própria. Então, quando você for se aposentar. A mesma coisa, o INSS, quando você for se aposentar. Agora, o que acontece com o profissional liberal, com o profissional autônomo, ou com o microempreendedor individual, que depois a gente vai falar mais sobre isso? Ele tem que, ele mesmo, administrar esse dinheiro. Sim. Ele tem que ser capaz de administrar, dentro do que ele ganha, uma verba em que ele vai pagar um valor devido para o governo, mas é um pequeno valor, é um valor diferente, né? E depois o que sobra, ele mesmo vai administrar. Ele vai, por exemplo, contratar uma previdência privada, né? Ele vai contratar um plano de saúde. Agora, o que o governo supõe quando ele retém tudo isso na hora e transforma em descontos? Ele fala assim, ó, agora eu estou descontando, lá na frente, ou quando ele for casar e comprar a casa própria, eu devolvo para ele. O que ele não usar, fica comigo. É assim. Você não pode falar assim, quer saber, eu vou pegar meu fundo de garantia agora e vou investir, vou comprar um carro, porque eu estou precisando de um carro para trabalhar. Não dá. Vou investir numa faculdade. Não dá. Tá certo? Então, será que isso daí realmente, que esses benefícios são benefícios reais ou são benefícios que contam com a pressuposição de que você não é capaz de gerenciar os seus recursos financeiros, que lá no futuro você vai dar dor de cabeça, por isso, então, o cidadão não é capaz de gerenciar, logo o governo gerencia, lá no futuro devolve. Agora, a questão que não quer calar, devolve mesmo? A gente viu recentemente, no final do ano passado, eu fiquei impressionada, o Brasil todo, a região do Sul, muitos estados sem dinheiro para pagar 13º, sem dinheiro para pagar até aposentadoria. Sim. Eu falei, Deus o livre, se isso acontecesse aqui em São Paulo. A gente tem uma turma de aposentados na família. E aí, caos, como é que se administra isso, né? E aí tem aquela questão, né, do funcionário público. Não, porque eu vou fazer concurso, porque é seguro ser funcionário público. A gente viu que tudo que diz respeito a essa questão do governo gerenciar, no momento está complicado, né? O governo está numa situação muito complicada para gerenciar. Tanto que tem que ter a tal da revisão da Previdência, né? Tem que reestruturar tudo. Então, realmente são benefícios que garantem a segurança? Pois não são. Não garantem a segurança. Então é assim, gente, é para cair a ficha mesmo, é para pensar, refletir mesmo isso. Só nessa brincadeira, né? Tirando aqui o que a gente falou até agora, dos 15 já caiu para 7 benefícios. Opa. Mas será que são 7 mesmo? Eu acho que não é, não. Vamos agora para os benefícios de fato. Tá? E quais são os benefícios? Por exemplo, horas extras. Tá? Você quer que eu fale a relação ou você vai pontuando? Extras. Então vamos lá. Horas extras é o seguinte. Horas extras, a maioria das empresas hoje pagam como banco de horas. Banco de horas. Não tem mais aquela história, eu trabalho até tarde, aí eu ganho uma grana, com já essa foi grana esse tempo, né? Não, é banco de horas. Opa, já caiu um benefício, a gente já sabe que não é real. Qual é o outro? Exatamente. Faltas justificadas. Falta justificada. É claro que se você trabalha com regime CLT, de repente você fica doente, o médico dá um atestado, você vai ter essa falta justificada, você não vai perder esse dia de trabalho. Mas isso só é importante para quem? Para quem falta demais. Para quem nunca falta, eu, graças a Deus, tenho uma saúde de ferro, eu conheço várias pessoas que têm saúde de ferro, praticamente não falta no trabalho. Faz diferença? Para mim não faz a menor diferença. Outra. Auxílio-doença, por exemplo. Auxílio-doença, tá. O auxílio-doença é o seguinte, com todos os descontos, com tudo que a gente paga de imposto para o governo, tudo, geralmente quando uma pessoa cai doente, se for uma coisinha leve, ela vai lá no posto de saúde, né? Vai lá no SUS, até na nossa cidade o atendimento é muito bom, já usei, tá? Mas se a coisa complica um pouco, quando a coisa pega, você precisa de um exame, algo mais urgente, você tem que recorrer a saúde privada. Sim. Então, dá para considerar isso como sendo um benefício? Não. Não. Até porque até mesmo quem está desempregado, se for ao SUS, é atendido.
Entendeu? Verdade. Então, assim, para considerar que a pessoa vai continuar recebendo um salário, a gente vê o quanto é difícil passar. Já vi vários Globo Repórteres, várias reportagens da dificuldade de conseguir receber o auxílio-doença, porque tem que passar por uma perícia. Sim. Né? Então, na questão de ser remunerado, também é um complicante. Aí você vai contar com a falta de sorte ou vai contar com a sorte? É questionável? Mas a gente sabe que, na verdade, que quando a coisa aperta, tem que ser a saúde privada e até mesmo os planos de saúde não estão cumprindo a sua parte nesse acordo. Então, a gente descarta esse benefício também. E detalhe, né? A privada não é barata, né, gente? A boa saúde privada custa caro. Você tem que ganhar bastante. Né? Um Albert Einstein resolve qualquer problema. Tá? Vamos lá, outro. Vamos lá. Repouso semanal remunerado. Repouso semanal remunerado. É assim, ó. Pela regra, o funcionário trabalha 44 horas semanais. Então, eu digo assim, que é uma questão de interpretação. Na verdade, eu não sou remunerada pelo sábado e domingo, eu sou remunerada pelas 44 horas semanais que eu trabalho durante a semana. Sim. Então, para que serve isso? Para garantir um direito do empregador. Se o meu funcionário faltar durante a semana, para ele não... Porque tem gente que às vezes dá um olé, né? Então, para o empregador não levar um olé, o que acontece? Se ele faltar durante a semana de forma não justificada, a gente desconta o sábado e domingo. É isso. Legal. Além do dia, né, que faltou. Vamos lá. Licença Então caiu mais uma, porque não é um benefício. Lógico que caiu, óbvio, sem dúvida. Licença maternidade. Licença maternidade. Licença maternidade, ela dura 4 meses para a mulher e acho que 5 a 7 dias para o homem. Isso. Em função de 4 meses ou 5 a 7 dias, isso vai fazer com que você veja a diferença nesse contrato de trabalho. Você vai falar, nossa, esse contrato de trabalho é fantástico. Você trabalha numa empresa uma vida inteira. E você vai se apegar a uma licença maternidade de 4 meses ou uma licença paternidade de 5 dias. Também não faz sentido. Imagina ainda aquela pessoa que nem optou por ser mãe, menos sentido ainda, entendeu? Vamos lá. Férias remuneradas. Férias remuneradas. As férias remuneradas é assim, ó, você sai de férias durante 30 dias, fica em casa, descansando, recebe um salário e as contas, os compromissos financeiros que você tem todo mês, eles continuam. Ou seja, aquele salário que você recebeu vai pagar as contas, os compromissos financeiros daquele mês em que você está descansando. O que você recebe a mais para poder curtir, aproveitar, se divertir? 1/3 do teu salário. Isso. Se você não é um super remunerado, se você não ganha bem, eu te digo que se você ganhar 3 mil reais, você já não tem condições de passear, se divertir, curtir adoidado. Né? Então, 3 mil reais, 1/3, vai dar o quê? R$1.000. Então, você vai fazer o quê? Então, é mais fácil você se programar durante um ano todo. Se você é um profissional autônomo, se você é um profissional liberal, é o que você faz. Você se programa. Naquele mês que você ganha mais, você guarda, isso daqui é a reserva para viajar para a África. Essa reserva para viajar para o Caribe. Né? Já o assalariado, que ganha em torno de 3 mil reais, ele vai fazer um passeio aqui pelas redondezas do estado de São Paulo, do estado em que ele mora. Mas então, também não é um benefício. Pois é. E se você está fazendo continha, porque tem gente que é rápido de conta, você já deve ter percebido assim, caramba, mas só sobrou um. Será que esse é de fato? Este é de fato. É o 13º salário. Esse você pode contar. Esse benefício é de fato, porque só o empregado, né, carteira assinada, CLT, recebe um salário a mais quando chega dezembro. Mas é um salário a mais. O quanto você poderia ganhar se você fosse empreender, se você fosse fazer qualquer outra coisa, né? Aí é você quem estipula. É a tua força de trabalho, quando você empreende, que vai determinar o quanto você vai conseguir ganhar a mais para fazer uma reserva. Então, na verdade, esse é real, mas vale a pena você comprometer toda uma ideia de benefícios por causa de um salário a mais no ano? Né? Então, assim, é uma grande ilusão, né, que as pessoas criaram a respeito do emprego com carteira assinada. Né? E a outra grande ilusão, é uma coisa que a gente tem que entender, é a questão do emprego. Né? Então, assim, a ideia de eu mando e você faz é a relação patrão e empregado. Essa relação eu mando, você faz, está com os dias contados. Sim. E alguns empresários ainda não perceberam isso. Outro dia eu fui tentar vender uma palestra que o nome é Como Empreender no Mercado de Trabalho. Aí o dono da empresa falou assim, não, Cristina, mas eu quero funcionário, não quero dar ideia para as pessoas saírem empreendendo. Eu falei, não, o senhor não entendeu. Eu falei, como empreender no mercado de trabalho. Ou seja, não é porque eu trabalho em uma empresa
que eu tenho que me comportar como um empregado, do tipo, ele manda e eu faço. Quando os empregadores têm essa ideia, né, os empreendedores, os empresários entendem que ele tem que ter na empresa dele empreendedores e não empregados, ele vai ter uma equipe que vai alcançar o resultado que ele quer. Né? Então você vê que essa questão de empreender no mercado do trabalho ainda não é uma realidade na mente das pessoas. Né? Então muitos não entendem que você pode ser um funcionário. Aí eu tive que explicar para ele, falei assim, imagina ser um funcionário da expedição. Ele não trabalha na expedição, ele tem que conhecer a expedição de fio a pavio. Né? Ele tem que saber tudo que diz respeito à expedição. Então vamos supor, às vezes você vai resolver um problema na empresa, você chega no departamento, isso não é comigo, é com a contabilidade. Isso não é comigo, é com o administrativo. Isso não é comigo, é com o DP. E aí, de repente, você percebe que uma falta daquela estradinha que liga todas as partes, uma parte daquela estradinha está faltando. Agora, quando as pessoas empreendem, elas têm uma noção geral, uma noção do todo, uma noção do resultado do que se precisa alcançar. Então, não é assim, eu conheço só uma partezinha, eu conheço tudo que diz respeito à minha área, e ainda conheço as outras áreas correlacionadas. Então, isso é empreender no mercado de trabalho. Sem dúvida. Né? É o chamado parceiro, né? Exatamente. O empregador, aquele que tem essa visão, que olha e vê, meu Deus, olha só, em vez de estar conversando, na hora que de repente o serviço está mais tranquilo, não. A pessoa está indo, ajudando um parceiro, um colega, né? Não está só ajudando, ela está absorvendo conhecimento, ela está aprendendo. Aí eu pergunto para você, você acha que corre algum risco dessa pessoa ser demitida? Minimamente. E aí, José Carlos, eu vou além. A pessoa, quando ela é um empreendedor no mercado de trabalho, ela não tem medo do desemprego. Tem isso também. Ela confia na capacidade, ela confia no conhecimento, ela confia no talento, ela confia no dom que ela tem. E aí, se por um acaso, em função da crise, ela perder aquele trabalho, ela vai procurar outro. Sim. Ela vai procurar outro, tá certo? E seja com carteira, um contrato de carteira assinada, ou um contrato de autônomo, ou um contrato de profissional liberal. O importante é a gente ter em mente que, hoje em dia, às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ficar na informalidade, né? Não tem por que ficar na informalidade, porque hoje em dia existe o MEI, que é o microempreendedor individual, através do qual uma pessoa que ganha, acho que na faixa de 7 mil, né? Até por aí, 7 mil. mais ou E a menos gente isso, sabe que o salário do mercado, 7 mil, não é a média do mercado, né? Até o salário de 7 mil, prestando serviço, é claro que tem as categorias, né? Prestando serviço, fazendo algumas coisas, dá para ela se encaixar, não precisa ficar na informalidade. E aí eu já faço um convite, porque dia 24, a gente vai ter uma pessoa do Sebrae explicando essa questão do MEI. Mesmo, porque importante. o MEI, ele resgata a dignidade, porque é ruim você falar, eu estou no mercado informal. Informal, não. Você pode se formalizar, né? E a gente vai falar para você como isso acontece. E o que é interessante, José Carlos? É a gente entender que o mundo está mudando, né? Sim. E por que o mundo muda? Por que o mundo muda? Eu acredito que a economia, as relações de trabalho, foi a forma que a natureza encontrou para fazer os homens evoluírem, se tornarem pessoas melhores. Por que eu digo isso? Quando aconteceu a libertação dos escravos, mudou todo o sistema de trabalho. Não mudou porque os homens se tornaram pessoas melhores e falaram, não, vamos libertar todo mundo, somos todos iguais. Não, é porque surgiu a industrialização. Então, a agricultura já não era o ponto forte da economia, precisava de pessoas que consumissem, porque a gente ia começar a produzir em larga escala, né? Sim. Aí depois surgiu, com a industrialização, vieram os operários, depois veio a era digital, a era da informática, a informatização. Aí muitos operários perderam os empregos para as máquinas, tiveram que se reformular, buscar conhecimento. Depois, com essa história da informatização, todo mundo precisava saber Word, Excel, né? Sem Word e Excel você não arranjava emprego em lugar nenhum. E agora a gente está entrando no mundo digital, né? Que é um mundo ligado ao mundo virtual, né? E aí o que acontece com esse mundo virtual? Mais uma vez, muda as relações, muda até a relação de produção. Os produtos que mais vendem hoje são os produtos ligados ao mundo virtual, né? Então, você pergunta para uma criança de 9 anos hoje, o que você quer ganhar do Papai Noel? Um celular. Você pergunta para a mãe e para o pai, dos pais, o que você quer ganhar? Um smartphone. Entendeu? Então, está tudo mudando. E aí, quando faz essa mudança, que o consumo diminui, o que começa a prevalecer? Quem é que está fazendo sucesso hoje em dia? Quem é que está ganhando dinheiro hoje em dia? As pessoas que dominam a comunicação. E vai muito além, né? Vamos dar uma geral, né?
É importante na comunicação o quê? Você observar, você ter lógica, você ter inteligência emocional, né? Você na verdade, ser José autêntico. Carlos, isso tudo que você está falando é característica das pessoas que estão empreendendo com empreendem, sucesso, exatamente. né? Então, por exemplo, observar, a Sim. lógica, a inteligência emocional, né? A coisa do ser autêntico. Vê na internet quem está fazendo sucesso, aquele que é autêntico e aquele que domina a comunicação. Com certeza. Então você percebe que o mundo está obrigando as pessoas, né? A economia está obrigando as pessoas a fazerem aflorar os seus talentos. Sim, né? sim. E aí você vê, quem é que está fazendo sucesso? Vamos dar Você 2 pega- exemplos bem legais, tá? Um que todos nós conhecemos há anos, né? E atravessa gerações e o homem está sempre no topo, graças a Deus, é uma excelente referência. Silvio Santos. Boa referência. Né? Agora observa, ó. Desde a época de 70, eu tinha 6 anos de idade, Pois ele é. era um sucesso. Exatamente. Ele era tudo aquilo, já brincava, cantava. A gente já participava dos gostava, programas. né, de assistir. Agora, será que ele tem todas essas características? Ele é observador, ele pensa com lógica, ele tem inteligência emocional. Se você fizer a busca, a gente trouxe vídeos a semana passada. Sim. Ele é autêntico, ele domina a comunicação. Será que essas características fazem com que as pessoas sejam empreendedoras, alcancem o sucesso, independentemente do que está acontecendo na economia? Sim. Tá? Então, o mundo, é a economia, de novo, né, como instrumento de Deus, né, porque eu acredito em Deus, Sim. fazendo com que as pessoas tenham Mas que aflorar o seu melhor. Vamos dar mais 2 exemplos mais atuais também, porque senão a gente fala, pô, você fala do Silvio Santos. Não, gente, mas é que não tem como não falar dele, mas não, ok. Vamos lá, vamos falar então. A Anitta, por exemplo. Nossa, um baita exemplo. Um exemplo de empreendedorismo. Né? Ela sabe o que faz, né? Uma linha de raciocínio lógico. Excelente. Assim, impressionante. Incrível. Um domínio da comunicação, a mensagem que ela quer levar, né? E um domínio da inteligência emocional, porque ele é muito visado, o pessoal mete pau, fala, mas ela tá em altos e baixos, mas tá sempre no alto, altos e baixos para quem critica, né? Mas ela tá sempre na crista da onda. E olha, né? gente, ela mesmo. Da geração. E ela mesmo que tá lá gerindo né, o seu empreendimento, né? Exato. A sua carreira, né, como cantora, enfim. E tem também um exemplo bem mais recente, tá? O Rick Chester. Quem não viu ele, né? Fantástico, enfim. Nossa, uma figura, né? Ganhou um grande espaço na internet. Fantástico. Né? Dando uma dica, ele tem até uma. Como é que se fala? Da visão lá, como é que ele fala? Uma frase. Uma frase. Pega a visão, ele Pega fala. a visão. Até escrevi que eu achei muito legal. A gente pode ensinar até com pega a visão. Por quê? Porque assim, ele deu dicas de como a pessoa cria recursos financeiros vendendo água na praia. Pelo que eu entendi a história dele, ele vende picolé, né? Que aqui lá Vendia, né? Porque agora é só palestrante, né? Então, assim, de vendedor de água na praia, né? De empreendedor, de consultor que dá dica na internet de como vencer nesse negócio. Foi dar palestra em Harvard. A Harvard, quer dizer, Nossa. Vocês percebem? Então, essa dica que a gente deu, que é observar, pensar com lógica, ter inteligência emocional, né, que é a capacidade de interagir, de se relacionar com base nos sentimentos, né, saber lidar com sentimentos, ser autêntico e dominar a comunicação, é o que o futuro do mercado, da economia, está pedindo de você. Tudo isso é característica de um empreendedor. Então, esquece, amigo, você não tem opção. Ou você empreende, ou você aprende a empreender, ou você aprende a empreender, ou senão as coisas vão ficar um pouco complicadas daqui para frente. Olha, gente. Então, empreendendo no mercado de trabalho, trabalhando em uma empresa, mas empreendendo em um negócio, ou empreendendo como microempreendedor individual, que é um grande lance, pensa nisso. Tá? É verdade. Como diz o nosso amigo, como é que é a visão? Rick Chester. Pega a visão. Pega a visão. É isso aí. Mas é mesmo, gente. Se a gente está ligado, né, as coisas não acontecem assim de uma hora para outra, né? É um processo, né? Então, quando a Cristina fala aqui, se você está atento, você percebe, tá? Pode falar assim, vocês são mais atentos porque vocês agora só focam nisso. Não, não. É uma questão de treinar a sua percepção. Então, se você fica atento, no dia a dia, ligou a televisão, né? Você vai ver esses programas que a gente está falando, acontece semanalmente. Tem programa que é diariamente, entendeu? Só fala de empreendedorismo. Por que você acha isso? Tá? Você acha que isso é o quê? Uma moda? Gente, não é uma moda. E já estão sinalizando que esse é o caminho. Quem não agarrar isso, na hora que cair a ficha, pode ser tarde, sabe? Você fala, meu Deus, e agora? Tá, o emprego não melhorou, ou então melhorou, mas ainda eu continuo naquela situação difícil e tudo mais. E aí? O que você vai fazer? Então tem que acordar agora, entendeu? Vai empreender agora. O quê? O que você quiser.
aquilo que de repente você já tem habilidade, aquilo que você, puxa, um dia talvez eu faça isso, não, talvez um dia não, faz agora. Já começa a pensar agora. Já começa a se informar, ter conhecimento sobre isso que você deseja, entendeu? E empreenda, vá atrás de informação. E tem muita informação gratuita no YouTube, gente, de boa qualidade. Tá cheio de informação. Essa história, mas eu não tenho condição de pagar um curso. Isso é papo furado, hein? Isso é papo furado. Tem muito curso gratuito, tem muita gente lá que coloca lá o seu vídeo. É uma aula o vídeo dele. O próprio Érico Rocha, que a gente já assistiu em muitos programas, é um cara aí que vale a pena você seguir. E agora, José Carlos? Vamos lá, que o horário está nos convidando. Nós vamos dar os nossos contatos aqui, agradecendo, como sempre, né, a sua audiência. Nosso muitíssimo obrigado. E já, novamente, reiterando aqui, hein, gente, no dia 24, nós vamos trazer aqui, tá, uma pessoa do Sebrae. Que você vai ser muito legal. Nossos contatos, gente, quer mandar bater um papo com a gente não deixa nenhum e-mail sem resposta, tá? Já até colocou, muito obrigado, diretor. É o sem medo de empreender na vida, @gmail.com, tá? Manda para nós a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica. A gente está aberto, tá? A gente está aberto, que a gente quer cada vez mais crescer e sempre dar o melhor para você, tá bom? Que está aí nos prestigiando com a sua audiência. E também quer nos ajudar a fortalecer, né, o nosso projeto? Vai lá na nossa página, curte, compartilha. É o facebook.com/sem medo de empreender na vida. Tenham todos uma excelente segunda, uma excelente semana. E contamos com você na próxima segunda-feira, a partir das 20h10. Uma ótima semana. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.